Olá, olá Brasil! Ótima segunda-feira para todos vocês. Vamos juntos para mais um 7 coisas que você precisa saber. Fique conosco, tem cupom hoje, hein? Como sempre, eu lembro a vocês dos nossos cupons de desconto com os nossos parceiros e patrocinadores. Vamos juntos, hoje tem mais conteúdo, claro, chegando em vídeos para os membros e amanhã o Vencedores e Perdedores. Lembrando que eu não falar aqui, falarei também do Vencedores e Perdedores amanhã, tá? Então se eu não falar nesse vídeo, tá amanhã. Primeira coisa que você precisa saber é que você tem que se inscrever nesse canal. A gente vai chegar a 120 mil inscritos, muito obrigado. Um dia, quem sabe, chegamos aí a 500 mil, a 1 milhão, mas de grão em grão a gente vai continuando o trabalho. A segunda coisa bônus que você precisa saber é que sim, eu estou com uma espinha gigantesca na minha cara. Ó, vocês sabem que eu sou muito fã de humor autodepreciativo. Eu fui na academia essa semana e eu esqueci de lavar o rosto depois, ficou suado e tal. Minha pele, assim como eu, é sensível e... Aí se eu não lavo o rosto sempre, infelizmente estoura uma espinha, né? É sempre pontual assim que estoura espinha na minha cara. Eu não fui um adolescente com muitas espinhas, mas se eu não lavo o rosto, esquece, aparece uma espinha. E também porque eu uso muita maquiagem, né? Eu uso muita make, pra você que não sabe, no mundo da televisão a gente tem que usar make. Aí a pele fica obstruída, os poros, enfim. Vamos lá, sem mais delongas, vamos aos 7 coisas que você precisa saber, né? Nessa semana. A primeira coisa que você precisa saber... Tá bom o almoço? Inclusive, você está almoçando, assistindo esse vídeo? Comenta aí, estou almoçando. Me conta que você está almoçando. Primeira coisa que você precisa saber é que vai chegando ao fim, na minha opinião, não é informação, é opinião, a era Bryce Young. 2 jogos ruins do Bryce Young. Na semana passada, a defesa e o Rico Dowdle salvaram os Panthers fora de casa contra o Green Bay Packers e os Panthers chegaram mais uma vez campanha positiva, 5-4. Nesta semana, contra o time mais fraco da Conferência Nacional, e eu sei que é uma rivalidade dentro da divisão, mas contra o time mais fraco da Conferência Nacional, um quarterback calouro, a defesa dos Panthers não fez um jogo tão bom assim. O Jaycee Horner, aliás, não jogou tão bem, o Tyler Shough atacou bem o perímetro. E o Bryce Young fez um jogo medonho. Interceptação bem feia, que ele não vê a marcação em zona de New Orleans, o jogo terrestre não funcionou. E aí é o protocolo, sem meu Rico Dowdle, eu não consigo. Não tem condições de Carolina sonhar de verdade tendo o Bryce Young como quarterback, e não é cedo. A gente está falando de um quarterback que foi a primeira escolha geral, que Carolina hipotecou a vida para ter, e está no terceiro ano. Paciência tem limite. Terceiro ano, eu acho que o Dave Canales vai chegar para a diretoria, vai chegar para o dono do time e falar, olha, a gente tem um ataque terrestre que está funcionando, a gente tem uma defesa que está crescendo de produção, mas o quarterback está empacando a vida. Não tem condições de seguir com o Bryce Young pensando no futuro de médio e longo prazo em Carolina. A segunda coisa que você precisa saber é que o MVP é um prêmio de melhor quarterback do ano. Como você bem sabe, eu vou falar sobre isso ainda hoje. Mas a gente precisa mostrar muito amor ao Jonathan Taylor. Se tem um não quarterback que pode roubar esse prêmio, tem o Smith-Njigba, eu sei, mas seria o Jonathan Taylor. Mais um jogo de 3 touchdowns do Jonathan Taylor, maior parte das jardas dele após o primeiro contato, quebrando o tackle, sendo explosivos, muitas corridas longas, foi mais uma vez isso. Foi sofrido, né, para Indianapolis, o Daniel Jones não fez uma grande partida de novo, a linha ofensiva dos Colts teve problema contra a blitz, o próprio Daniel Jones também. E você precisa saber também, para além da grande atuação do Jonathan Taylor mais uma vez, aliás, meus pêsames a quem está enfrentando o Jonathan Taylor no Fantasy, que a temporada do Atlanta Falcons foi pro cacete, tá? 7% de chance de playoff de acordo com o Next Gen Stats, campanha negativa, e o Raheem Morris eu acho que começa a balançar no cargo, tá? Começa a balançar no cargo, embora tenha havido uma melhora defensiva neste ano com mais material humano, sobretudo na pressão ao quarterback. O ataque é muito dependente do Bijan Robinson. Drake London, aliás, foi marcado constantemente pelo Sauce Gardner nessa partida, que na estreia pelo Indianapolis Colts fez um bom jogo. Terceira coisa que você precisa saber, faz tempo que eu não falo de Jets e Browns nesse quadro, então a NFL é uma liga de 32 times, graças também, aí eu vou abrir um parênteses enorme aqui, a Paul Tagliabue. Tagliabue foi advogado da NFL nos anos 80, ele assume o cargo depois aí da aposentadoria do Pete Rozelle, que foi o grande comissário na história da National Football League, é o cara que conduz a fusão AFL, NFL e a criação do Super Bowl, e o Paul Tagliabue assume no início dos anos 90. O Tagliabue faleceu ontem, ele foi o antecessor ao Roger Goodell, e o Tagliabue foi muito importante na expansão da NFL para 32 times, que sempre foi o sonho da NFL. Já nos anos 60, o Pete Rozelle tinha esse sonho de ter 32 times em 8 divisões. Isso acontece por meio também do trabalho do Tagliabue nos anos 90, e a expansão internacional da NFL, ela começa a ser conduzida pelo Tagliabue nos anos 2000. Ela é consolidada com o Roger Goodell, mas é também por conta do trabalho do Tagliabue que a gente tem um jogo no Brasil aí nos 2 últimos anos e terá um jogo no Rio de Janeiro no ano que vem. Não só. O Paul Tagliabue foi muito humano, eu falo sobre isso no documentário que eu fiz sobre o 11 de setembro e a NFL, em relação à postura da liga no pós-11 de setembro. 11 de setembro de 2001 é uma terça-feira, a NFL cancela, não cancela, né? Suspende os jogos, adia, né? Semana
3 acaba sendo aí mais para frente no ano, por isso que a gente tem jogos esquisitos na última semana que não são batalhas divisionais. E isso foi inédito, né? Depois do assassinato do presidente Kennedy, a NFL não suspendeu os jogos, né? Isso foi bastante criticado nos anos 60. No 11 de setembro, a NFL acaba decidindo por isso, muito por conta do técnico. Então, fica aqui a minha menção. E a NFL é uma liga de 32 times também por conta dele. E tendo 32 times, eu tenho que falar o máximo possível. Eu não vou conseguir toda semana, mas de todos os times. E por isso, eu abro um parênteses aqui, minha homenagem póstuma ao Paul Tagliabue, meu companheiro de formação jurídica, né? Falando de Jets e Browns, que é um jogo que ninguém prestou atenção se não torce para esses dois times, vamos falar a verdade, mas é meu dever também falar sobre essas duas equipes. Mais uma atuação de volume do Christian Judkins, aliás, os calouros, os Browns, o Fanning e o Judkins aparecendo com frequência, que é basicamente isso que o ataque tem, embora o Jerry Jeudy tenha feito uma boa partida, mas no geral a gente teve um jogo que os Jets venceram com a defesa, sobretudo o front, pressionando bastante aí o Dylan Gabriel, e o time de especialistas. Foram 2 touchdowns de retorno, né? O Engano no início com um touchdown de kickoff retornado e o Williams um retorno de punt. Foi muito por conta disso que os Jets venceram, mas também por conta do nosso jogador Invictus dessa semana. Lembrando a vocês, a Invictus está aí sendo nossa parceira, e eles falaram para mim, Curte, você bebe muita água nos vídeos, então vamos te mandar um copo térmico da Invictus. Tá aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês. E você pode comprar estes e outros produtos táticos, se você quiser acampar. Não sei, se você quiser também não acampar como eu, que sou uma pessoa cosmopolita, que não é muito fã de mato, mas que precisa de copo térmico e tudo mais, entra lá no site da Invictus, tem mochilas maravilhosas. Eu vou fazer um reel essa semana mostrando aí o que eu levo para uma transmissão, e você pode usar o cupom que está aparecendo na tela, que tem 10% de desconto. O cupom é meu sobrenome, Curte, CURTI, lá no site da Invictus, tá? Com U no final, invictus.com.br. E o nosso jogador Invictus da semana, vocês lembram que na prévia eu falei, olha, os Jets vão jogar pro orgulho nesse jogo. Dito e feito, quem ficou em Nova York, sobretudo na defesa, jogou muito bem pressionando aí o Dylan Gabriel. O destaque vai para o Will McDonald, que teve 10 sacks e meio na temporada passada, e neste jogo foram 9 pressões e 4 sacks em cima dos Browns, né? Então, é um jogador que eu até pensei que poderia ser trocado, acabou não sendo, porque ele é jovem, acaba ficando nos Jets. O Quinnen Williams saiu, o Sauce Gardner saiu, o McDonald ficou e fez uma grande partida, tá? O jogo terrestre também, em certa medida, fluiu com o Breece Hall. Esse é outro que eu imaginava que poderia ser trocado, e não foi. Tá aí o McDonald, o nosso jogador Invictus desta semana. Quarta coisa que você precisa saber é que o Buffalo Bills teve mais um jogo da feijoada, coisa que é típica em Buffalo todo ano, né? Pelo menos um jogo da feijoada eles têm. O jogo foi em Miami. Miami tem muito brasileiro, tem muito latino, mas tem muito brasileiro também, né? Brasileiro é latino, mas geralmente eles se referem a latinos como América Hispânica, né? Lá nos Estados Unidos tem essa diferença. Brasileiro é brasileiro, latino, embora sejamos da árvore aí da flor do lácio, e falamos um idioma que deriva do latim, enfim, mas latinos são considerados hispânicos nos Estados Unidos e brasileiros não. Enfim, fiz toda essa volta para falar que tem restaurante brasileiro em Miami. Provavelmente os Bills bateram aquela feijoada gostosa no sábado à noite, né? E comer feijoada no sábado à noite é uma decisão bastante equivocada. E aí apareceram no dia seguinte com, né, esse desempenho. Miami não tem nada a ver com isso, especialmente o Jalen Waddle, que fez uma grande partida. Aliás, o calouro do Buffalo Bills, o Maxwell Harrison, não fez um bom jogo marcando o Waddle. E principalmente o Devon Achane, que passou das 200 jardas de scrimmage, muito importante, recebendo passes e, claro, correndo com a bola. A gente teve aí a Receita Federal da Flórida cobrou o imposto Allen e com vigor, né? Foram 2 turnovers, uma interceptação na red zone quando os Bills pareciam que iam começar uma remontada nesse jogo, interceptação que foi feia, e um fumble no push, ganhou umas 20 jardas. Esse é o legítimo imposto Allen, porque foram tipo 20 jardas que ele ganhou na corrida, sei lá, e aí ele sofre o fumble numa conversão de quarta descida num push. Em meio a esses 2 turnovers, o jogo ficou pendurado 16-0. O Tua não fez uma grande partida. O jogo ficou 16-0 até o último quarto. E aí, Buffalo ainda tentou fazer 16-0? Deixa eu conferir aqui. Acho que não foi 16-0. Ah, tá, eu anotei errado. Miami ficou com 16 pontos até o último quarto. A defesa dos Bills segurou na medida do possível. Mas aí era tarde demais, né? E os Bills não conseguiram se recuperar. O New England Patriots agradece muito porque é mais uma derrota dos Bills, e não só mais uma derrota dos Bills, mais uma derrota dentro da divisão. Se Buffalo vencer New England no critério de desempate seguinte, passa a ser a campanha dentro da divisão. E aí uma derrota para os Dolphins, que fazem parte da AFC Leste, começa a complicar. Os Patriots estão cada vez mais perto de recuperar a coroa da AFC Leste. Mais sobre New England daqui a pouco ainda no vídeo de hoje. Agora, quem eu acho que vai recuperar a coroa, e tô falando isso faz algumas semanas, hein, é o Baltimore Ravens, que venceu o Minnesota Vikings, uma atuação do Lamar Jackson soltando a bola bem rápido e num jogo ruim do DJ McCarthy.
teve 2 interceptações, a primeira um passe ruim no meio do campo, que ele não leu o safety, e a segunda o Justin Jefferson escorrega no meio da rota, né? Mas um jogo de 2 interceptações, no geral não foi bem em profundidade. O McCarthy, vendo ele jogar, eu sinto que o relógio pós-snap dele não tá legal, ele tá soltando a bola depois do que deveria em algumas jogadas, isso facilita a vida da defesa. A defesa de Baltimore, inclusive, mais saudável nas últimas semanas do que esteve na sequência negativa que o time tem. Os Ravens estão em posição de roubar a AFC Norte. Neste momento, de acordo com o Next Gen Stats, eles têm 70% de chance de ganhar a divisão. E os Steelers, 28%. Baltimore tem 4-5 de campanha, Pittsburgh 5-4, certo? Depois da derrota no Sunday Night, eu falo mais sobre Steelers e Aaron Rodgers amanhã no Vencedores e Perdedores. Mas olha o calendário de Baltimore. Eles pegam Cleveland, New York Jets e Cincinnati. Dá para engatar 3 vitórias aqui, quem sabe ficar com 7-5 de campanha, coisa que eu tô falando há algum tempo. Pittsburgh pega Cincinnati, eles perderam para os Bengals recentemente. Depois eles pegam Chicago fora de casa. Esse jogo eles vão ganhar, né? Porque o dono dos Bears é o Aaron Rodgers, né? No Soldier Field. Ele volta ao salão de festas dele. E aí pega o Buffalo Bills em casa daqui 3 semanas. Depois desses 3 jogos, eles se enfrentam o primeiro jogo entre Ravens e Steelers. Mas alta chance dos Ravens já estarem à frente dos Steelers depois de 3 semanas, quando ocorrer o primeiro confronto entre os dois. O ataque de Pittsburgh foi bem mal ontem, Aaron Rodgers nulo para mais de 10 jardas, não foi tão pressionado assim, mas quando foi, teve problemas. Amanhã no Vencedores e Perdedores eu falo mais sobre o colapso ofensivo dos Steelers fora de casa. A sexta coisa que você precisa saber é que o Seattle Seahawks é muito para valer nessa temporada. Eu consigo sim imaginar Seattle buscando, quem sabe, uma final de conferência. Lembrando que tem um desempenho formidável fora de casa o Seahawks neste ano, mas o Lumen Field é uma fortaleza na NFL, é o estádio mais barulhento da Conferência Nacional. Isso pode ser um problema para quem enfrentar Seattle fora de casa. A batalha na NFC Oeste parece que caminha entre Seattle e Los Angeles Rams. Os 49ers perderam ontem para os Rams, eles ainda buscam o wild card, acho que ainda miram o wild card, mas a divisão deve ficar como no ano passado, ficou entre Seattle e Los Angeles. Mais uma atuação do Smith Njigba em profundidade aparecendo. Não foi um jogo de tanto volume do Sam Darnold, porque Seattle cozinhou o jogo correndo com a bola, e essa é a boa notícia. Esse é o meu senão em relação a Seattle nesta temporada, mas o Zach Charbonnet teve um bom jogo aí correndo com a bola, e a defesa apareceu, né? Blitzes pontuais, mas eficazes, 2 fumbles forçados, recuperados pelo DeMarcus Lawrence para touchdown, e aí Seattle matou o jogo basicamente no primeiro quarto, contra um Arizona Cardinals que já planeja um novo quarterback no futuro. Obviamente, o Jacob Brissett não é o futuro do time e o Kyler Murray também parece que não vai ser o caso. Quem vai ter o Kyler Murray de titular no ano que vem? Interrogação. Sétima coisa que você precisa saber é que o Matthew Stafford merece o seu voto para o MVP. E o Drake May também. Talvez os dois sejam os 2 líderes nessa corrida. O Drake May teve 11 jardas no ar por passe, de média. Vem sendo o melhor passe em profundidade da NFL. É simplesmente maravilhoso ver o Drake May jogando nesta temporada. Ele não fez o seu melhor jogo no geral, mas nesta habilidade, nesta questão do passe em profundidade, ele continua bailando nesta temporada. Estou cada vez mais feliz e empolgado em ver o Drake May praticando o futebol americano. Mas o Matthew Stafford é uma sequência bizarra. Ele não foi interceptado desde a semana 4. Essa é a última interceptação dele, é o líder em touchdowns da NFL com 25 e é o líder em jardas aéreas da liga também. Vale lembrar que o Davante Adams sofreu uma lesão no 4º período nas costas e o Puka Nacua visivelmente não estava 100%, né? Volume bem menor dele nessa partida. Em meio a tudo isso, a gente vê os Rams colocando pacotes com 3 tight ends. Eu destaquei sobre isso na transmissão também. A defesa é muito boa, embora não tenha pressionado tanto o Mac Jones nessa partida. É um front que está entre os melhores da liga, o 3º em sacks, entrando na semana 10. A secundária teve um Emmanuel Forbes com uma interceptação para criar moral, ele não está bem nessa temporada, e do outro lado o Darius Williams está jogando bem. Então, os Rams continuam meu palpite para ganhar a divisão, com todo respeito a Seattle, mas eu acho que o fator quarterback, quem sabe, pode acabar pesando nos 2 duelos entre as 2 equipes. Vamos ficar de olho, porque já na semana que vem, com transmissão do Sport TV, você acompanha Seahawks e Rams, tá? No 2º horário, promete ser um grande jogo, a primeira entre as 2 batalhas entre os 2 times. Matthew Stafford, quarterback top 5 na NFL, com certeza absoluta, e o tempo me absolveu. É, superestimado. O tempo me absolveu, Brasil. Eu amo você, Stafford. Quem acompanha a NFC Norte na última década, e eu, CPF, acompanhei, sempre tive medo de enfrentar os Lions com o Stafford, sabe do que eu tô falando. O Stafford tá, quem sabe, numa temporada de 50 touchdowns e 5 mil jardas. Ele já teve 5 mil jardas em 2011, ainda jogando pelo Detroit Lions. Te amo, Stafford. Te amo muito. É isso. Amanhã tem vencedores e perdedores. Bom almoço para todos vocês. Olha só como eu estou cantante. Agora eu vou almoçar, inclusive, ninguém me perguntou, mas eu vou almoçar um bowl de fusilha integral, tomate cereja,
pesto, manjericão e frango, que eu estou muito fit agora. Eu criei vergonha na cara, eu quero ter fotos bonitas em fevereiro no Super Bowl para eu guardar de recordação. Então eu tenho que criar vergonha, ir na academia, emagrecer um pouquinho e fazer um skincare melhor também, né? É isso. Um beijo para todos vocês, lembrando para comprar vários produtos maravilhosos lá no Invictus, tem camisetas também, tem copo térmico, tem mochilas que cabe muita coisa, dá pra colocar tipo umas 10 bolas de futebol americano naquela mochila. Vou mostrar pra vocês ainda. Semana que vem eu mostro a mochila, tá? Semana que vem eu mostro, tem duas mochilas, uma de academia que eu uso, que é pra colocar no ombro e tal, e uma outra. Entre lá no invictus.com.br, cupom é curte. Um beijo carinhoso para 10%. Um beijo carinhoso, fizemos todo o estrago que podíamos e até a próxima. Tchau.